Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Programa Polícia Cidadã, um programa de rádio feito para você, para a cidadania brasileira e para a polícia de todo o país. Hoje estamos recebendo os doutores Vitor Poubel e doutor Andreata. Vamos falar sobre segurança em nosso país. Doutor Poubel, a sua vasta experiência à frente da Polícia Federal, nas mais diversas delegacias, como o senhor vê a questão da segurança pública em nosso país hoje? É um prazer estar aqui conversando com o doutor Itagiba, com o doutor Andreata, com os colegas do sindicato e todos aqueles que estão nos ouvindo. Realmente a segurança pública no país ela está passando por um período muito difícil. A criminalidade aumentando, a violência, a ausência de uma política sólida de segurança pública a nível nacional e a Polícia Federal tomando a frente dos grandes trabalhos com repercussão nacional e a sociedade vendo a Polícia Federal como o puxador, a polícia puxadora dessa fila que, a meu ver, tem a Polícia Civil e a Polícia Militar. Os investimentos estão escassos, os cofres dos governos federal e estadual vazios, e isso tem um impacto grande na prestação da segurança pública. A meu ver, há que ser repensado toda a estrutura da segurança pública no país, o papel tanto das polícias militares quanto da polícia judiciária, no caso Polícia Federal e Polícia Civil, para que todos juntos possam atuar de maneira integrada a fim de combater uma criminalidade que só cresce. Então, Andreata, como o senhor vê esse problema? Nós estamos verificando hoje uma série de crimes cometidos por agentes políticos. Já nos deparamos hoje com diversas operações em que, no polo passivo, há os mais diversos agentes políticos do país. Até 2007, a Polícia Federal ela investigava, sem nenhuma limitação, os deputados e senadores e outros secretários de Estado, porque não havia observância de foro para a fase da investigação. Após o julgamento do inquérito 2411 no Supremo Tribunal Federal, passou-se a entender que nós dependemos hoje de uma autorização específica, com a qual não concordamos, porque não pode o judiciário ingressar na esfera de juízo valorativo acerca da investigação. E essa matéria está sendo hoje novamente enfrentada no Supremo Tribunal Federal a partir do ajuizamento de uma reclamação oferecida pelos advogados da senadora Gleisi Hoffmann, que sustentam que o inquérito policial instaurado em seu desfavor não poderia ter sido instaurado em razão dessa limitação por ausência de um relator. Isso o Supremo irá novamente enfrentar essa questão que vem nos causando um certo incômodo na fase da investigação, observar esse procedimento. Então, nós estamos falando aqui, na verdade, de dois tipos de criminalidade. A criminalidade do dia a dia, aquela que interfere de forma violenta na vida do cidadão, e numa outra criminalidade que também interfere na vida do cidadão, que é aquela praticada pelos agentes públicos. Para uma existe a polícia preventiva, que seriam as polícias militares, e a polícia repressiva, que seriam as investigações após o crime praticado. E aqui nós estamos falando da investigação de agentes públicos, que possuem prerrogativa de foro, ou seja, só podem ser julgados de forma especial, diferentemente dos demais setores ou cidadãos brasileiros. Isso tudo acaba confluindo para o mesmo problema, porque a corrupção gera um processo de desigualdade, gera um processo que amplia
o escopo da criminalidade e que tem que ser enfrentado de forma uniforme. Aqui no Rio de Janeiro, onde você tem uma grande experiência, delegado Poubel, qual seria, ao seu ver, as melhores medidas a serem adotadas para enfrentar essa criminalidade violenta, principalmente vinculada ao tráfico de drogas e às milícias em nossa cidade? A gente que circula muito nas ruas aqui do Rio de Janeiro, conversa com as pessoas, com os policiais que estão diariamente combatendo o crime nas ruas, a meu ver, a atuação da polícia tem que ser muito forte com relação a esses crimes de rua. O crime que tem impacto direto na vida das pessoas, no direito de ir e vir, na tranquilidade pública. A meu ver, tem que se investir bastante. Investimento que eu falo é compromisso, é dedicação, não é só a parte estrutural da parte financeira, na polícia preventiva, claro, a polícia militar, estando nas ruas, presente, como também a parte de polícia investigativa, a polícia judiciária, a polícia civil, sendo proativa, tomando a frente das ações, não esperando aquela situação acontecer, não sendo uma mera lavradora de registros de ocorrência, como se observa em algumas situações. E o outro aspecto que a gente observa bastante é a desmotivação. Eu vejo que para a polícia seguir, temos aqui o doutor Andreata, que recentemente ocupou a maior delegacia da superintendência no Rio de Janeiro, que é a Delegacia Fazendária, foi titular da delegacia. O doutor Itagiba foi superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro e secretário de Segurança Pública no Rio de Janeiro, fora atividade parlamentar, sabe que a gente precisa dos homens, a gente precisa da tropa motivada, a gente precisa dos homens, e sem essa participação, esse compromisso, essa atitude por parte dos policiais, a meu ver, a criminalidade só cresce. Não pode o policial cruzar os braços, não pode se omitir, ele tem que estar sempre buscando coibir, buscando investigar, buscando perceber o que está acontecendo ao seu redor, a fim de combater a criminalidade. Conversei outro dia com um policial e ele falou que tem policial militar, ele falou que tem muitos colegas que preferem ficar numa situação de maior conforto a ter que se expor numa situação mais agitada, de patrulhamento, por causa da tal motivação. Então, a meu ver, isso tem influência direta nos atuais índices de criminalidade do Rio, que estão subindo. Então, doutor Poubel fala numa proatividade, deixar de ser uma polícia passiva para ser uma polícia ativa que previne e combate o crime antes que ele aconteça. Sim, o policial tem que estar na rua, né? A gente circula e a gente percebe, não sente essa presença, a tal da sensação de segurança pública. A gente que é da área de segurança tem essa percepção. Imagine, né, o cidadão comum que vê na polícia, né, até com razão, que é o papel da polícia, né, servir ao cidadão, né, como seu protetor. E olha para um lado, olha para o outro e não sente a presença do policial. Aí, ao revés, sente a presença do possível bandido, né? Aquele tal menor de idade, mal vestido, aquele cara com um olhar suspeito. Então, as pessoas estão circulando na rua, né,
Com medo, com medo. E essa proatividade também é necessária, né, na atividade de combate à corrupção em nosso país. Eu acho que essa medida que faz com que você se submeta primeiro a um juiz para poder iniciar uma investigação é inibidora, né, do processo investigatório, até porque o inquérito é instaurado e só é encaminhado à justiça a posteriori, né? Não existe essa consideração que o Supremo decidiu dessa forma, de que você tem que pedir autorização antes para investigar um fato associado à corrupção que mata milhares, né, de pessoas. Por exemplo, a corrupção na área da saúde, onde os remédios, né, não chegam ou são comprados equipamentos que não são utilizados, né? Então, eu acho que essa proatividade também é necessária no combate à corrupção. Não é isso, doutor Andreatta? Com certeza, essa decisão em limitar a investigação, a depender de uma autorização expressa, vem causando um certo constrangimento para quem realiza atos investigativos. Outro problema que nós estamos tendo agora é com relação às hipóteses de indiciamento de autoridades. A mesma coisa, o Supremo entende também que a autorização deve ocorrer também para o ato de indiciamento. Até 2007, nós indiciávamos autoridades públicas sem nenhum tipo de autorização prévia. E hoje se questiona também uma autorização para um ato que é privativo do delegado de polícia, que foi, inclusive, previsto em lei recente, na Lei 12.830, e vem sendo objeto hoje de anulações e de pedidos de anulações e juízo. Eu até vou chamar a atenção de um ponto que eu acho que é fundamental. É a tentativa de judicialização dos atos de polícia. Sim. E você observa o seguinte, vedou-se, né, através até de norma constitucional, a identificação datiloscópica de indivíduos, que era uma atribuição do indiciamento feito por delegado de polícia. O civilmente identificado, né, não se submete mais à digital. Quando você sabe que em qualquer polícia do mundo, o indivíduo, quando é detido e acusado de um determinado crime, a primeira coisa que se faz é fotografar e identificar para que não haja confusão de quem está sendo investigado, para que seja individualizado o indivíduo. Então, isso, na verdade, é uma garantia ao cidadão e não uma contra-garantia. E agora nós estamos querendo limitar também, né, o papel que o delegado tem de apurar o fato criminoso e dizer, no entender dele, daquilo tudo que ele apurou no inquérito policial, de que aquele indivíduo, indiciar é isso, é indicar quem praticou o delito, né, para que o Ministério Público formule a sua denúncia, ou não, peça até o arquivamento, né, e o Judiciário receba ou não. Então, eu acho que isso tudo contribui, né, para que nós tenhamos um enfraquecimento tanto da polícia, né, do dia a dia, da violência contra o cidadão, como da polícia que quer prevenir os atos de corrupção praticada por agentes públicos. E fica muito burocratizada essa parte que o doutor Itagiba falou das individuais datiloscópicas. Hoje, o maior banco de dados fica no órgão de identificação aqui no Rio, que é o DETRAN. Então, se você tiver qualquer dúvida, você tem que consultar o DETRAN, né? Quando, na realidade, fica mais fácil se o delegado, que não é constrangimento nenhum, né, ter aquelas individuais datiloscópicas. No caso da Polícia Federal, é arquivado num banco de dados chamado EIFS, para que, porventura, tenha uma necessidade de futura consulta, que isso seja utilizado. Não ter que oficializar, né, faz um documento, vai para o DETRAN, né, e demora muito, Estava conversando com o doutor Rafael Bárcia, que é o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil. Ele estava falando também da demora que tem acerca da Lei Maria da Penha, dos crimes contra a mulher, dos crimes contra o idoso, dos crimes contra a criança, na burocracia que tem para adoção de alguma medida protetiva.
o delegado toma conhecimento, o delegado ele vai, oficia ao juiz, o juiz abre vista para o Ministério Público, e nesse tempo, às vezes demora, ele comentando, né, que pela prática dele demora 2, 3 meses, e às vezes a pessoa fica esse período aguardando, né, a vítima fica aguardando uma providência do Estado que ela não acontece. E a violência também, por vezes, acaba acontecendo nesse período de forma repetida. Então, isso, se o delegado tivesse a atribuição, né, legal, conferida por lei, que hoje não há, de impor essas medidas restritivas, até em caráter cautelar, né, para que depois o judiciário ele endossasse ou não, isso seria benéfico para toda a sociedade, principalmente para o idoso, para a criança e para a mulher vítima de crime. Andreata. Isso é muito interessante, o doutor Pobel falou. Já há uma experiência em São Paulo com relação à possibilidade do delegado aplicar algumas medidas nos crimes de pequeno potencial ofensivo. Eu acho que seria interessante, doutor Pobel, nós trazermos para outros estados a possibilidade de implementarmos isso nas polícias judiciárias daqueles estados que ainda não contam com essa possibilidade. O cidadão ele não pode esperar que o judiciário se posicione, aí a burocracia, o delegado vai, representa para o judiciário abre vista para o Ministério Público volta para o judiciário volta para a polícia, isso demora muito tempo. Se o delegado pudesse já adotar certas medidas, ele me falou uma situação absurda que uma senhora foi com o marido, que ela foi ameaçada com a faca no pescoço, e a polícia militar levou os dois para a delegacia, então ali não tinha testemunha, não tinha nada, e ele não pôde aplicar qualquer medida, ele teve que fazer esse procedimento, e ele falou assim, o pior, que ele não teve como responder a pergunta da senhora, ele falou, agora eu tenho que voltar para casa com meu marido, com essa pessoa que me ameaçou. Aí ele ficou assim, sem a resposta, temendo que algo pior pudesse acontecer, mas ele procedeu dentro da lei. São essas as questões com as quais nós nos deparamos no dia a dia em nossa cidade, seja na atividade de repressão ao crime comum, seja na repressão aos crimes de corrupção, os crimes praticados por servidor público. Nesse campo, nós encontramos sempre autoridades preparadas e competentes, né, da estirpe, né, da qualidade do doutor Pobel e do doutor Andreata. Polícia Cidadã é assim, uma polícia feita para você, uma polícia feita por profissionais que conhecem a atividade e que luta pelos seus direitos. Uma boa tarde a todos. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.